Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou iniciar com um agradecimento ao Instituto de Ciências Náuticas do Rio de Janeiro, capital, que encomendou esse equipamento comigo e que agora eu vou apresentar para vocês tudo sobre esse equipamento, o que ele tem, qual é a sua função, os acessórios que ele tem e tudo que é possível fazer e observar nesse equipamento que é usado para aulas de refrigeração, ou seja, uma bancada didática. Então fica o meu muito obrigado ao Instituto de Ciências Náuticas do Rio de Janeiro, capital, por acreditar no meu trabalho e pegar esse equipamento comigo. Vamos lá. Esse equipamento ele tem um sistema de refrigeração completo, um sistema parecido com o que tem num rack de compressores, com os mesmos equipamentos, só que num tamanho menor. Mas assim, ó, a pessoa que não entende nada de refrigeração e tiver um instrutor com esse equipamento, a pessoa vai entender como é que é o funcionamento do sistema de refrigeração e dos principais componentes de medição e controle. Porque nesse equipamento aqui, eu tenho, além do ciclo básico de compressão a vapor aqui, que é compressor, condensador e evaporador, e sistema de expansão, dispositivo de expansão, eu tenho nele acumulador de sucção, que é bastante usado em sistemas maiores, sistemas de congelados. Alguns equipamentos, tipo aqueles freezer Visa-Cooler, que trabalham a temperatura abaixo de zero, também tem o acumulador de sucção. Então esse tem um exemplar aqui. Aí ele tem filtro secador, uma válvula solenoide que controla o fluxo de gás, tem um visor de líquido, onde que dá para observar o gás em estado líquido passando após a solenoide e antes do sistema de expansão. Nesse sistema aqui, a expansão é feita por tubo capilar. E então, além desses componentes, tem componentes de controle e segurança. Tem um pressustato de alta pressão, que em caso aconteça algum problema com a ventilação do condensador, que a pressão vai subir, esse pressustato atua desligando o compressor e evitando danos. Isso é usado em todos os sistemas de refrigeração maiores, assim. Eu diria que a gente usa mais em sistema de 1 HP para cima, pelo menos, né? Até porque tem um custo e as máquinas pequenas às vezes não se faz necessário. Tem um pressustato de baixa pressão, que esse pressustato ele controla o momento em que o compressor vai ser acionado. Então quando ele abre a solenoide, a pressão de sucção começa a subir. Aí o pressustato de pressão baixa aciona o compressor para iniciar o ciclo da refrigeração, e quando a solenoide fechar, ele vai manter o compressor ligado até o sistema de refrigeração recolher todo o gás da linha de pressão baixa. E esse gás fica acumulado aonde? No condensador. E em sistemas que tem tanque de líquido, sistemas maiores, aí tem o tanque de líquido. Aí, como sistema de medição, eu tenho um manômetro de alta pressão, manômetro de baixa pressão, e para temperatura eu tenho 3 termômetros. Um que mede a temperatura da descarga, outro que mede a temperatura de condensação e outro que mede a temperatura de evaporação. Que tudo isso dá um apanhado bem legal assim, do como é que é o funcionamento, porque você tem tudo num sistema compacto. Você tem o instrumento de medição de pressão e de temperatura.
temperatura nos 3 pontos do sistema, onde que eu tenho medição no vapor saturado, no vapor superaquecido e também no gás no estado líquido. Aqui, por padrão, a tubulação vermelha e o condensador vermelho é onde que eu tenho vapor saturado no sistema. A parte da tubulação e o evaporador, que são pintados de azul, é onde que eu tenho vapor saturado. Então, da entrada do compressor até depois do sistema de expansão, eu tenho vapor saturado. E a tubulação amarela, que é da saída do condensador até na entrada do sistema de expansão, ela indica que tem gás do estado líquido. Aí, no painel que eu projetei para essa máquina aqui, o que que eu tenho de medição e de amostra aqui? Eu tenho um LED vermelho, que ele indica quando a trava de segurança está acionada. Então, você acionou a segurança, acende o LED vermelho. O LED amarelo, ele indica que o compressor está acionado. O LED branco, ele indica que o compressor parou por pressão baixa. Então, quando o pressostato fechar a solenoide, que nesse caso é manual, o pressostato vai recolher o gás. Quando ele desligar o compressor, aciona o LED branco indicando que parou por pressão baixa. E o LED verde indica que a solenoide está aberta. Eu adicionei nessa bancada 2 simuladores de defeitos. Então eu tenho aqui uma sigla SFVC, que é simula falha de ventilador de condensador. E outro SFVE, que é simula falha do ventilador do evaporador. Então, o instrutor que vai dar aula, ele pode dizer para o aluno, olha, se o ventilador do condensador parar, vai acontecer tal coisa. Mas só falar não vai também mostrar. Vai acionar aqui, isso é uma chave com mola, né? Quando tira o dedo ela já volta. Já fiz dessa forma, de modo que não esqueça o ventilador desligado, porque, embora eu tenha sistema de proteção, mas acaba forçando o compressor. Da mesma coisa, o ventilador do evaporador, que quando tira o dedo, ele volta a funcionar. Bom, pessoal, agora eu aproximei um pouco a imagem aqui para poder mostrar mais o equipamento. Então, vamos lá. Quando eu ligo o equipamento, está indicando que eu estou com a trava de segurança acionada. Pus esse LED porque às vezes a pessoa vai dizer, o equipamento não está funcionando. Então eu já tenho um indicativo de que a trava está acionada. Desacionei a trava. Como aqui a pressão não está a pressão para ligar o compressor, ele está indicando para mim o quê? Que eu estou com pressão baixa no sistema. Então ele vai ficar parado. Quando eu aciono o botão que liga a solenoide, ele indica o indicativo aqui verde, que abriu a solenoide, começa a subir a pressão baixa aqui no manômetro de baixo. Quando a pressão chegar na pressão que está regulada no pressostato, vai acionar e vai apagar o LED branco. Bem, se eu manter a solenoide aberta aqui, ele vai ficar refrigerando e vai gelar cada vez mais o evaporador e vai esquentar cada vez mais o condensador até que estabilize o sistema. Antes, na primeira parte do vídeo, eu falei vapor saturado no vermelho e vapor saturado no azul. Mas na parte vermelha é vapor superaquecido. Eu me enganei na hora de falar. Então, sistema em funcionamento,
Temperatura de descarga vai subindo. Temperatura de condensação vai subindo até que o sistema se estabiliza. E a temperatura de evaporação vai descendo cada vez mais. Então eu tenho aqui 37 graus na descarga, 29 na condensação e 0,6 positivo no evaporador. Aí, eu estou lá dando a minha aula, eu quero mostrar para o aluno o que acontece se tem uma falha na ventilação do condensador. Eu vou pegar aqui meu SFVC aqui e vou acionar ele. Parou a ventilação do condensador. A minha pressão aqui começa a subir, porque eu não estou mais tendo troca térmica do gás que está entrando quente no condensador. Estava trabalhando aí com 150 libras, já está em 200 e subindo. O pressostato de segurança aqui, ele desarma com 385. Então, ó, eu tenho quase 50 graus na descarga de temperatura, condensação 43 e subindo rápido, e a temperatura do evaporador também sobe, porque o gás está vindo quente, ele perde uma parte da condensação, ele começa a vir vapor superaquecido para o evaporador. Acionei, aqui está saindo um ar bem quente, ele já estava em quase 300 libras, 60 graus na descarga, 52 na condensação e 5 graus positivos na evaporação. Então, o que eu tenho aqui? Quando falha o condensador, além de aumentar a pressão do sistema, aumenta a temperatura em todos os pontos, inclusive na parte gelada. Por aquilo que eu já comentei há pouco, que o gás que seria para vir líquido para o dispositivo de expansão acaba vindo com uma parte de vapor superaquecido. Voltou a funcionar o condensador? Beleza, a pressão caiu, estava em 300 libras, já está em 200. Pressão de sucção também cai, né? Então, conforme vai caindo a pressão de sucção, cai as temperaturas também. Na descarga, tenho 56 graus, condensação 44 graus, evaporação 2,4. E aqui está indicando que eu estou com o meu compressor ligado e com a solenoide aberta. Se eu... agora eu quero que o sistema pare de gelar. O que eu vou fazer? Desliga a solenoide. Se fosse um sistema controlado por um controlador digital, em vez dessa chave aqui que eu aciono com o dedo para desligar a solenoide, teria um controlador que ele faria esse trabalho automaticamente. Então, desliguei a solenoide. O compressor se mantém ligado até que recolhe o gás. Ele já estava com a pressão bem baixa, chegou em 10 libras, que é o que eu programei aqui no pressostato de baixa. Desliga e indica no painel luminoso aqui que parou por pressão baixa. Se eu colocasse um pressostato desses da Danfoss, quadradinho, aqui, no lugar desse pressostato tipo cartucho, eu poderia ter mais um LED indicando parada por pressão alta. Né? Também vários tipos de montagem que dá para fazer. Tem sistemas de refrigeração maiores que no painel de comando ele mostra um LED, parou por pressão baixa, parou por pressão alta, falha elétrica, dá para fazer também. Então dá para fazer um painel com bastante indicativos de falhas e de funcionamento. Né? Aqui eu fiz um básico assim com as principais coisas que tem no sistema. Então, agora eu preciso de refrigeração novamente. Vou acionar a solenoide. Ela abre e já começa a subir a pressão aqui na linha de pressão baixa. Como a linha é curta também, ela sobe bem rápido.
Aí eu tenho um diferencial aqui no pressostato de 25 libras. Então, se ele está regulado para desligar com 10, ele vai ligar com 35. Lógico que isso não é uma coisa bem precisa, né? Ele tem uma variação porque isso aqui é um pressostato mecânico. Ele não é uma peça digital que tem uma precisão, né? Mas também não tem problema. O funcionamento deles é muito bom e dentro daquilo que precisa, que não tem necessidade de ser tão preciso essa partida por pressão do compressor. Se acionar a trava de segurança, para tudo e indica que está acionado. Bem, e a segunda simulação de falha, que é falha de ventilação do evaporador. Então, eu aciono ela, o que acontece? Para a ventilação do evaporador, eu estou simulando o que acontece muito, principalmente em câmara fria, que para o ventilador, por algum problema elétrico, algo assim, começa a congelar a tubulação. Então aqui eu consigo simular também para mostrar o que acontece. Parou o ventilador, o compressor continua trabalhando, a solenoide continua aberta, vai congelar o evaporador. O que acontece num sistema de refrigeração se ele fica bloqueado e digamos que ele não tem a proteção aqui tem um acumulador de sucção que ele faz o quê? O gás que chega líquido nele expande para se transformar em vapor saturado para o compressor aspirar sem quebrar. Se chegar gás líquido no compressor, o compressor vai quebrar. Porque o líquido não se comprime, se puxar líquido dentro da câmara de compressão, lá vai quebrar. Então, soltei, voltou a ventilação, começa a descongelar a tubulação que estava congelada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, desse meu equipamento. Peço que, se vocês gostaram, deixem um joinha, compartilhem o máximo que puderem, que é com a ajuda de vocês, com o compartilhamento de vocês, que em cidades tão distantes da minha, empresas e pessoas se interessam nas coisas que eu fabrico sob encomenda. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se quiserem ajudar compartilhando, se inscrevendo, sou muito agradecido. Até o próximo vídeo.